A paz do Senhor Jesus, pastor, elemento surpresa, pastor Davan. Estamos aqui hoje porque queremos saber como é que aconteceu esta missão que o pastor teve pelas 18 províncias do nosso país. Fale-nos um pouco de como é, primeiro, conte-nos como é que o Senhor te chamou para essa missão de girar por Angola e fazer uma missão de tamanha proporção. Isso, pastor, conte-nos, estamos curiosos, queremos saber como é que o Senhor te chamou para fazer a missão nas 18 províncias. A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amada irmã. Amém. A paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e irmãs que estão aí em casa, que estão aí do outro lado. Na verdade, eu fiquei surpreso também quando fui chamado por Cristo Jesus para poder fazer as missões pelas 18 províncias o ano passado, sendo que eu trabalhava na televisão, propriamente na Banda TV, e justamente no momento em que tivemos a fazer a filmagem dos últimos capítulos da novela Mushima. Foi nessa época da gravação dos últimos capítulos da novela Mushima, propriamente no mês de junho, dentro desses meses, em que estavam acontecendo coisas estranhas comigo que eu não sabia explicar. Só sei que fui surpreendido numa noite em que fui atacado por um demônio, por um espírito da morte, quando eram 3 da madrugada, depois de estar de oração em uma mini vigília com meu irmão pastor Emanuel, minha mãe, uma prima minha e mais uma das ovelhas do ministério do meu irmão pastor Emanuel. Nesse dia eu lembro que nós oramos das 0 até as 2 da madrugada, e quando eram 3 da madrugada, no momento em que nós estávamos descansando, um espírito, um demônio entrou no quarto, o espírito da morte nesse caso, entrou no quarto, sendo que eu fui arranhado nessa direção aqui, das costelas direita. Senti quando as lâminas cravaram a minha carne, e esse mesmo espírito tentava arrancar a minha alma do corpo. Meu corpo estremecia na cama, estremeceu na cama, e eu senti aquelas garras, as garras daquele demônio em forma de lâmina me rasgando a carne, e assim eu acordei. Eu acordei, peguei na Bíblia, abri o livro dos Salmos e comecei fazendo leitura. Quando de repente o mesmo espírito para embaixo dos meus pés e me toca sobre os pés, e eu comecei a ficar gelado. Estava morrendo, na verdade. Mesmo estando acordado, eu estava morrendo, senti a sensação da morte, e quando foi tomando a minha carne, foi tomando meu corpo, toquei no meu irmão Emanuel, pedi que ele acordasse. Eu disse para ele: mano, eu estou morrendo. Então meu irmão acordou e ficou à minha direita, de joelho, pôs a mão em mim, começou fazendo oração. Minha prima e a outra jovem também estavam em oração. Já minha mãe, Cristo permitiu que ela não tivesse conhecimento do que estava ali a acontecer. Ela caiu num sono profundo. E enquanto eles oravam para mim, eu perdi força no corpo todo, os braços estavam como se não tivessem ossos, e a minha cabeça balançava de um lado para o outro, e todos os meus erros, todos os meus pecados passavam como se tivessem gravado numa pendrive, e estavam simplesmente só ali a mostrar os meus erros por meio de uma tela. Eu lembrei dos meus erros e eu sabia, estava consciente que se eu morresse poderia ir para o inferno. Então foi assim que, enquanto a minha cabeça balançava de um lado para o outro e clamava por Cristo, clamava por misericórdia de Cristo, e o meu irmão orando, as 2 irmãs orando, foi assim que Cristo veio, repreendeu o espírito da morte e me colocou de volta no meu corpo. E quando acordei de manhã com uma dor de cabeça nesse lado pesada, parecendo que puseram um ferro, uma pedra, um chumbo aqui dentro, levantei a minha cabeça e abandonei o quarto, abandonei a casa
e estava indo em direção à minha casa, porque não havia passado a noite na minha casa, mas na casa do meu irmão. E nessa manhã, enquanto eu andava, parecia alguém que estava a abandonar o hospital, a cama de hospital. Eu andava como se a minha alma estava se ajeitando dentro do corpo, estava sem forças, parecia alguém que acabava de sair do soro. E para mim era tudo novo. Eu olhei para o céu, vi o céu, fiquei maravilhado, eu vi a estrada, vi os carros, vi as construções, eu fiquei maravilhado com tudo o que estava vendo. E então eu fiz uma oração ao Senhor Jesus, olhando para o céu, disse: Senhor, me conceda uma oportunidade para eu te servir. Dessa vez eu serei diferente, dessa vez eu farei diferente, dessa vez eu serei o pastor que não fui no meu passado, dessa vez eu serei uma nova pessoa no teu altar, não a pessoa que pregava a verdade, mas que na verdade depois de um certo tempo se desviou dessa verdade, levando uma vida promíscua, uma vida podre, uma vida suja. Então prometi a Cristo Jesus que eu faria diferente. E se porventura Cristo Jesus quisesse me tirar da televisão, de qualquer um outro emprego, eu não teria problema em aceitar. Então fiz essa promessa para Cristo e foi assim que Cristo Jesus me separou, tomou a minha vida. Em menos de 24 horas depois dessa ocorrência, em menos de 24 horas, eu larguei tudo o que estava fazendo de errado para poder obedecer à voz do Senhor Jesus, à voz do Espírito Santo e assim caminhar, dando ouvido à voz desse Deus que fez os céus e a terra, Cristo Jesus, o Nazareno. Então, foi assim o meu chamado, foi assim que Cristo Jesus realmente me tirou do pecado, me tirou do inferno, me tirou das correntes de Satanás, das grades das prisões eternas, e hoje estou aqui, sendo que tempos depois dessa ocorrência também, Cristo Jesus mandou-me ficar 10 dias trancados de consagração, em oração, e fiquei trancado dentro da casa da minha mãe, fiquei trancado durante 10 dias de jejum e oração, até o momento em que Cristo Jesus foi me revelando, usando pessoas diferentes, para poder me transmitir sobre as missões que Cristo Jesus havia preparado para mim, sobre as 18 províncias. Mas antes de Cristo Jesus revelar essas missões a outras pessoas, a primeira pessoa que ele revelou essas missões foi mesmo para mim. E de início pensei que fosse coisa da minha cabeça. Quando eu falei para o meu irmão, vou viajar às 18 províncias, jejuando e orando, pensei que fosse coisa da minha cabeça, mas não. Era o Espírito Santo que já havia falado dentro do meu coração, na minha alma. Até então, depois começar a confirmar por meio de pessoas de igrejas diferentes, lugares diferentes, pessoas que não se conheciam, homens e mulheres, que foram testificando pelo Espírito Santo as mesmas missões, que até então, quando chegou o momento certo, tive de abandonar Luanda para poder cumprir esse chamado da parte de Cristo Jesus. Amém, amém, missionário. E eu ouvi também relatos de que o Senhor saiu simplesmente com 20 mil kwanzas, se não me engano, com 20 mil kwanzas no bolso. E como é que foi girar Angola, rodar Angola com 20 mil kwanzas? Porque eu sei que isso, humanamente falando, é impossível. Certo. Então, como foi como Deus supriu as suas necessidades de tal maneira que com 20 mil kwanzas o Senhor conseguiu girar o nosso país? Na verdade, Deus, quando chama, o próprio Deus, ele tem a responsabilidade de suprir. Deus, quando chama, ele chama, mas o próprio Deus, ele prepara tudo. Na verdade, não são 20 mil kwanzas, são 25 mil kwanzas que eu recebi, sendo que a pessoa que Deus usou para poder me auxiliar nessa viagem, sendo que a pessoa que Deus levantou para poder me acompanhar nos primeiros passos, essa pessoa deu-me 25 mil kwanzas. E quando me levava para o Benfica, propriamente lá na paragem do Triângulo, para eu poder abandonar Luanda e começar com as missões, eu comprei, passava um cara de frente ao carro onde a gente estava, sendo que algo me chamou a atenção do que ele vendia, que era essas baterias, né? Acumulador de telefone. Então peguei num valor
paguei, não me lembro quanto paguei. Então paguei, mas possivelmente mil e alguma coisa ou 2.000 kwanzas. E eu me lembro que eu saí com 23 mil kwanzas de Luanda. Essa pessoa levou-me até a paragem do Benfica, depois de receber algumas orientações da parte do Senhor Jesus Cristo, porque antes mesmo de ir ao Benfica, estava em oração eu, Averi, que é essa pessoa que Deus usou para me auxiliar, e outros irmãos. E quando nós estávamos em oração, o céu se abriu e Cristo Jesus começou falando no nosso meio, e Cristo Jesus falava comigo, falava para mim, e as pessoas que ali estavam, na verdade, ouviam a voz de Deus falando para mim, me dando instruções, sendo que duas palavras, de tudo que Cristo falou, duas palavras me fortaleceram e me levaram a cumprir as missões pelas 18 províncias. Uma das palavras que Cristo Jesus usou para mim foi: eis que os teus inimigos já foram destruídos, já foram derrotados, e eis que a vitória já te foi dada. Eu peguei nessas duas palavras, cravei na tábua do meu coração, na minha alma, e assim peguei nessas palavras e nós saímos. Depois do mover de Deus e das instruções que da parte do Senhor Jesus Cristo eu recebi, assim abandonei os demais irmãos, levaram-me até a paragem do Benfica, lá peguei o transporte que me deixou até o Ramiro, e do Ramiro, lá na Praça do Ramiro, comecei a caminhar a pé em direção à província do Kwanza Sul, propriamente Sumbe. Nossa, pastor, que aventura! Então é verdade que o pastor andou a pé por muitas províncias? Sim. Eu andei a pé quando saía de Luanda. O propósito, na verdade, era chegar até o Rio Kwanza. Mas eu recebi a orientação de Deus de que nessa trajetória, durante essa primeira caminhada em direção ao Kwanza Sul, Deus enviaria um autocarro. Foi quando eram 22 e tal, menos pouco para 23 horas, vi o primeiro autocarro que apareceu, o único nesse caso, o primeiro e único autocarro que da Ango Real, que vinha à minha direita, passou por mim enquanto eu caminhava, passou por mim e depois de uns metros o autocarro para. Eu me aproximei do autocarro, saudei, perguntei o que estava acontecendo. Disseram: não, está com problema de aquecimento. E eu levantei as mãos e disse: em nome poderoso do Senhor Salvador Jesus Cristo, esse autocarro não mais terá problema nenhum. Daí falei com o motorista, cobrou-me 2.000 kwanzas, paguei 2.000 kwanzas e levou-me até o município de Porto Ambuim, que é um dos municípios da província do Kwanza Sul.